Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e é claro, também falar sobre essa partida de ontem contra a equipe do Brasil de Pelotas, um jogo que ainda está muito abaixo do que o torcedor vascaíno espera para esse restante de temporada e afirmo que se permanecer com esse padrão tático e jogando da maneira como jogou o primeiro tempo, vai ficar muito difícil um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, porém é inegável que a gente comemora a vitória, ficou muito feliz ali com realmente a garra, a determinação, a força de vontade que a equipe colocou ontem, porque pelo menos o que vinha faltando nesses últimos jogos estava totalmente ausente, que era essa vontade de sair com uma vitória. Ontem acredito que sobrou nessa equipe vascaína e por isso até mesmo o Vasco conseguiu sair com uma vitória de virada. Volto a repetir, demonstrando garra, vontade, superação e principalmente o desejo da vitória. E é isso que os jogadores do Vasco precisam, inclusive o próprio Marcelo Cabo falou sobre isso em entrevista coletiva após a partida, que muitos jogos vão ser dessa maneira. Não vai sair o gol, não vai sair com resultado positivo, com grandes jogadas, dribles pásicos, mas sim com garra, vontade e superação. E acredito que isso a equipe Cruz Maltina demonstrou ontem, uma grande partida aí do Daniel Amorim, que se destacou, o Morato fazendo gol de cabeça, o Léo Matos mais uma vez demonstrando realmente força de vontade e ser um líder, né, desse elenco Cruz Maltina. E a gente vai falar sobre isso, falar sobre o retorno do Bruno César. Essa semana poderemos ter novidades com relação aí a esse possível retorno, falar também com relação a Dedé, Anderson Martins e muitas outras notícias. O vídeo está repleto de novidades, torcedor. Mas antes de começar, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você, torcedor que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu também vou pedir a sua inscrição, que é importantíssima para que esse canal possa chegar a cada vez mais vascaínos. Então se inscreva, ative o seu sininho de notificação. Também deixe o seu like se for possível. E também o seu comentário com relação ao que você achou ontem da atuação do nosso Vasco da Gama e o que você achou dessa vitória de virada contra o Brasil de Pelotas. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos falar de Vasco da Gama. Apesar aí da vitória, né, realmente o Vasco fez uma partida muito fraca, acredito que isso é inegável. Eu não tô criticando, mas realmente a gente tem que trazer para uma realidade do que está acontecendo atualmente dentro do nosso clube. O Vasco não está mil maravilhas com relação às atuações dentro de campo. A bola que não chega para o Cano é um problema, o Marcelo Cabo tem que corrigir isso. A gente tem um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro que não recebe bola para colocar dentro do gol, então isso é um erro que deve ser consertado. O primeiro tempo muito abaixo do que realmente o torcedor vascaíno espera contra uma equipe muito fraca, porque o Brasil de Pelotas é a equipe com menor investimento da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, ou seja, é uma equipe que tem grande chance de cair para a Série C do campeonato, de cair ali para a Série C, né, das divisões aí do nosso Campeonato Brasileiro, e o Vasco não conseguiu jogar de igual para igual no primeiro, aliás, não conseguiu ser superior no primeiro tempo, muito pelo contrário, jogou de igual para igual e muitas vezes durante a partida foi pressionado pela equipe ali do Brasil de Pelotas. Então realmente é uma situação complicada, o Vasco tem que focar porque se enfrenta ontem um adversário mais forte, acredito que não iria sair com resultado positivo e grande chance aí de realmente sair com uma derrota. Ou seja, vamos comemorar a vitória, mas temos que saber que se quiser subir, se quiser ter um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, vai ter que melhorar muito ainda, porque com esse desempenho de ontem ainda não convenceu o torcedor vascaíno. O Vasco que ontem, né, também foi vazado, no caso levou gol de uma equipe que tinha apenas 8 gols em 13 jogos, pra gente ver realmente como era o desempenho e como é o desempenho do Brasil de Pelotas para o Vasco aí, de certa forma, sofrer para sair com resultado positivo. Porém, o Marcelo Cabo, em entrevista pós-jogo, falou o seguinte, segundo o próprio treinador, disse que foi uma vitória muito importante, de fato foi uma vitória importante, e disse que recuperaram os pontos que perderam em casa, no caso, contra a equipe do Operário. Falou que acabou fazendo um bom jogo, no caso, na equipe Cruz Maltina, e criou boas chances ali, e por conta dessas criações acabou virando a partida. Ou seja, segundo Marcelo Cabo, o Vasco foi bem, fez um bom jogo e criou boas chances para sair com resultado positivo. Essa frase que o Marcelo Cabo também sempre vem usando nas suas entrevistas pós-jogo, é derrota, é empate. Marcelo Cabo segue repetindo que o elenco fez um bom jogo. Isso tem que ser evidenciado, tem que ser esclarecido, porque o time não está fazendo um bom jogo. Está sendo lógico, está sendo nítido para o torcedor e acredito que até mesmo para o Marcelo Cabo isso pode até se tentar
tentar ali fazer com que o elenco venha a ser blindado, mas é fato que o elenco não está jogando futebol de qualidade, pois a gente viu realmente quais foram os últimos 4, 5 resultados dos jogos e como foram os últimos 5 desempenhos do nosso clube para ficar falando todo pós-jogo que realmente o elenco fez uma boa partida, porque não fez. Então, volto a repetir, tem que melhorar. Se continuar dessa forma, o acesso à Série A vai ficar muito difícil e ele acredita que depois dessa vitória, que após realmente esse jogo e venceu por 2-1 contra a equipe aí do Brasil de Pelotas, vai ser um divisor de águas e o Vasco conseguirá emplacar vitórias na competição e, no caso, ter o objetivo, como o Marcelo falou no início da temporada, de entrar para o G4 da Série B e de lá não sair mais. O próximo jogo também importantíssimo dentro de casa contra a equipe do Avaí, ou seja, não vai ser um jogo fácil, mas São Januário é obrigação do nosso Gigante da Colina sair com um resultado positivo. Eu quero também rapidamente falar aqui sobre alguns destaques meus que eu achei com relação ao jogo de ontem, né? Primeiro, com relação ao Leonardo Matos, eu falei sobre ele aí no início do vídeo, é um jogador que realmente não esbanja a qualidade técnica, não é um grande lateral, mas tem algo que falta em muitos jogadores aí do elenco cruzmaltino, que é a raça, é a vontade, realmente essa força de vontade, esse querer ganhar a partida, que realmente é uma ausência em grandes atletas aí do nosso Gigante da Colina, é fraco tecnicamente, mas essa raça realmente é muito importante para o atleta e até por conta disso que ele é um dos líderes aí do elenco cruzmaltino e após o gol ali da virada, ele inclusive deu uma cambalhota, um lance muito engraçado aí durante a comemoração do gol. Outro atleta que acredito que todo torcedor vascaíno também, né, para aqueles que acompanharam o jogo e para quem até mesmo não acompanhou o jogo já sabe desse nome, que é o Daniel Amorim, entrou muito bem na partida de ontem, realmente deu outra dinâmica ao elenco cruzmaltino, para os torcedores, realmente para os jornalistas, os analisadores, as pessoas que analisaram, aliás, a contratação do Daniel Amorim, que achavam que ele seria aquele jogador pesado, que só conseguiria jogar dentro da área, surpreendeu positivamente demais. É um jogador que sabe sair da área, acredito que ele tem mais presença fora da área do que o próprio Germancano, apesar da estatura, e é um jogador que parece que vai ser bem útil para o Vasco aí durante o restante da temporada. A estratégia da contratação do Daniel Amorim, que era 20 minutos, o abafa, bola na área na cabeça do Daniel Amorim, deu certo e até por conta disso ele fez um gol e foi muito importante, saiu da área, fez algumas jogadas, né? Foi o principal responsável aí, na minha opinião, pela vitória do nosso Vasco da Gama e fez aquilo que o Vasco não havia conseguido fazer, né? Antes da sua entrada, que no caso é o gol, participou, mostrou mobilidade e acredito que, volto a repetir, vai ser útil demais aí pro restante dessa temporada. Mais dois atletas rapidamente. Juninho, um jogador também para mim que entrou muito bem no segundo tempo, deu outra movimentação pro meio-campo cruzmaltino. O Vasco fica muito dependente do Marquinhos Gabriel para criar jogadas. A gente sabe que a nossa dupla de volante não tem condições de criar jogadas. No caso de ontem foi o Rômulo e o Galarza, dois jogadores muito bons na marcação, mas com relação à criação são fracos. Então o Vasco ficava e ficou no primeiro tempo muito dependente do Marquinhos Gabriel. Isso acaba sobrecarregando o atleta e faz com que o Vasco dependa tanto dele que ele não consiga dar o que realmente é necessário. O Juninho entrou no segundo tempo, foi essencial, conseguiu criar, conseguiu realmente dividir essa função com o Marquinhos Gabriel no meio-campo cruzmaltino e foi fundamental aí também para a vitória do Gigante da Colina. Tem horas sim que ele segura a bola demais, mas a dinâmica que ele deu ao meio-campo foi importantíssima e se ele realmente quiser, ele vai ser titular de forma fácil nesse elenco, porque é um jogador que, na minha opinião, tem muita qualidade, é uma perda de tempo o que o Juninho faz com a sua carreira, porque realmente tem tudo para se tornar um excelente jogador. E por último, Rômulo. É o último aqui da lista de destaques, na minha opinião. Mais uma partida boa do Rômulo defensivamente. Realmente tomou conta ali da posição. Acredito que ele e mais um é a volância ideal do Gigante da Colina. Ainda falta Chá, temos o Caio Lopes, temos o Bruno Gomes, temos o Galarza. Acredito que o Andrei já está fora dessa lista, porque ele também entrou ontem no finalzinho da partida e entrou muito mal. Mas temos diversos outros atletas que podem compor aí o meio-campo cruzmaltino, formando essa dupla de volantes ao lado do Rômulo. Mais uma excelente partida, realmente uma ótima noção de marcação, sabe quando parar a falta, sabe quando parar um contra-ataque. Acredito que realmente é o único meio-campo lúcido aí do Gigante da Colina e conseguiu ser minimamente importante ali para o Vasco da Gama durante esse primeiro tempo. E também eu só gostaria de falar falei dos destaques positivos, eu queria falar só sobre 3 aqui. O Zeca, aliás, o Michel, o Hernando e o Ricardo Graça. 3 jogadores que ficaram muito apagados ontem, mas principalmente com relação à nossa dupla de zaga. Não tem condições de permanecer com esses 2 atletas, principalmente o Hernando. Eu já tô saturando de falar do Hernando nos meus vídeos. É um jogador que não tem noção nenhuma de futebol, é um jogador que não se explica o porquê tirar o Marcelo Alves, dispensar o Marcelo Alves e trazer um zagueiro da qualidade do Hernando que não tem. Então realmente é inexplicável o que o Vasco fez, o que o
Pássaro fez trazendo esse atleta para o Vasco, muito fraco, que compromete totalmente o sistema defensivo, até porque o Ricardo Graça em diversos momentos tem que cobrir ele. Então, sem condições, um zagueiro muito limitado, e acredito que o torcedor vascaíno ainda vai olhar para ele e vai sofrer muito aí no restante dessa temporada. E até mesmo por conta disso, por conta dessa falha na defesa, de todos os jogos o Vasco sofrer gols, que realmente é uma preocupação do Marcelo Cabo, ele falou sobre isso na entrevista pós-jogo. Ele disse que é claro que sempre vai analisar todo o contexto do jogo, vai ver realmente se será útil ou não, fazer algumas alterações, e se houver necessidade, ele fará mudanças. Vai hoje, no caso, analisar com a sua equipe aí a partida de ontem, vai ver os erros que ocorreram ali durante os 90 minutos, e dependendo do que ele ver na partida, mudanças será feita aí para esse jogo de terça-feira contra a equipe do Avaí, para vocês terem noção do quão tenebroso está esse sistema defensivo do Vasco, o que eu falei lá no início, né? O Vasco fez 22 jogos nessa temporada, foi vazado em 20 oportunidades, ou seja, ficou apenas 2 jogos sem sofrer gols, que no caso foi contra a equipe do Boa Vista pela Copa do Brasil, primeiro jogo, contra a equipe do Botafogo pela primeira final da Taça Rio, e conseguiu, no caso, tomar gol para o Brasil de Pelotas, uma equipe que havia ali marcado 7 gols em apenas 10 jogos, ou seja, uma equipe que realmente, em 10 jogos, aliás, não em apenas, porque são muito jogo para poucos gols, ou seja, uma equipe que tem esse problema de fazer gols, e o Vasco conseguiu tomar gol para essa equipe, então a gente vê que realmente tem um grande problema no nosso sistema defensivo. O Leandro Castan está fazendo muita falta, e uma contratação aí tem que acontecer nesses próximos dias, inclusive a gente vai falar sobre isso, né? Mas antes eu gostaria só, resumindo tudo que rolou nessa partida, de fazer uma pergunta para você, torcedor. Vocês viram realmente que o Vasco não jogou bola ontem, não vem jogando bola nessas últimas partidas, e muitas pessoas já estão começando a reclamar do Marcelo Cabo, pedir uma saída do treinador, falando que com ele o Vasco não vai conseguir um acesso na Série A, por conta dele não conseguir implantar um padrão de jogo, insistência em jogadores como o próprio Hernando, o Andrei, e também o time do Vasco, né, estar parecendo ser completamente mal treinado. E essa pergunta aí realmente eu deixo pra você. Você acha que o Marcelo Cabo tem que continuar? Não tem que continuar? Tem que trazer outro treinador? Se tem que trazer outro treinador, qual é o nome desse novo treinador que pode ser aí do Gigante da Colina? Deixa a sua opinião aí embaixo. Eu acredito que ainda não é o momento, mas eu quero saber de você, torcedor. Marcelo Cabo fica ou sai? Hashtag sai Cabo ou fica Cabo? Deixa a sua opinião aí embaixo. Mas vamos seguir, né, rapaziada? E falar agora com relação a Bruno César. Semana importantíssima, como eu falei já nesse vídeo, né? A gente com certeza vamos ter novidades aí, principalmente com relação a Bruno César, mas também poderemos ter com relação a reforços aí. Mas eu gostaria primeiro de falar sobre a situação do Bruno César. É um zagueiro, é um meio-campo, aliás, que vai sentar essa semana a diretoria. O Alexandre Pássaro estará sentando com o Marcelo Cabo para decidir o futuro do atleta. Ele tem contrato Vasco até maio do ano que vem, ou seja, tem quase mais um ano de contrato, porém tem um salário muito alto. O salário do Bruno César chega aí algo em torno dos R$200 mil, muito acima da realidade financeira atual do nosso clube, iria chegar para ser um dos jogadores que recebem mais dentro do Vasco, e realmente não tem condições disso, porque Bruno César não é um excelente jogador. Então o Alexandre Pássaro estará sentando com o Marcelo Cabo nessa semana, conversando e sabendo do treinador se será necessário ou não fazer com que o Bruno César permaneça. Se o Bruno César vai ser importante para o Marcelo Cabo aí na disputa dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Acredito que o Marcelo Cabo, que a primeira opinião dele, o primeiro ponto de vista seria não continuar com o Bruno César, porém acredito que por conta dessas ausências do Marquinhos Gabriel e também dessa falta de criação do meio-campo Cruz Maltino, Marcelo Cabo mudou de ideia e poderá fazer com que o Bruno César permaneça no Gigante da Colina para esse restante de temporada. Então vamos ter aí essa conversa durante essa semana entre o Cabo e o Pássaro, e após, dependendo do resultado, da resposta, né, no caso do Marcelo Cabo, se ele quiser permanecer o Bruno César chegará aí, o Alexandre Pássaro, aliás, conversará com os staffs, empresários ali do jogador para decidir o que será feito. Caso o Bruno César venha aceitar aí uma redução salarial, permanece no Vasco até o final de maio, até o meio de 2022. Caso o empresário não deseje, né, realmente uma redução salarial, tá dispensado, treina separado ou procura um novo clube para empréstimo. Essa é a ideia inicial, vamos aguardar. Acredito que, volto a repetir, o Vasco necessita muito de um 10, de um meio armador. A gente tem o Marquinhos Gabriel, que era um jogador esquecido no Cruzeiro no ano passado. Na minha opinião, o Bruno César é um jogador do Vasco, então não custa nada tentar nele aí para a disputa dessa Série B. Acho que precisa realmente de um 10, de uma mente pensante, e pode ver aí no Bruno César essa esperança. E também, torcedor,
Que esperança, né? Mas vamos finalizar o vídeo e para finalizar, falar aí com relação a reforço. Torcedor, muito provavelmente a gente vai ter novidades aí nessa semana com relação a Dedé. O Dedé ainda ajeita uns embrólios judiciais, né, com relação ao seu retorno ou não no Vasco da Gama. A gente já viu que o Marcelo Cabo demonstrou interesse na contratação do atleta, falou que é um jogador importante, sem dúvida nenhuma, e seria muito útil dentro do Vasco da Gama. E também poderemos ver ele aí vestindo a camisa do Gigante da Colina. Esteve na Vasco TV, a gente viu tudo que rolou aí durante essa última semana. Realmente essa jogada, acredito que para mim, de marketing aí, tentando trazer o Dedé para dentro do clube, funcionou muito bem, porque inclusive os torcedores já pedem o retorno do mito, como ele era conhecido no ano de 2012. Então vamos aguardar, vamos esperar, poderemos ter novidades. Se o Dedé resolver aí esse imbróglio na justiça com a equipe do Cruzeiro relacionado a dívidas, a gente já pode ter uma definição dessa situação e ver o Dedé vestindo a camisa aí do Gigante da Colina para esse restante de temporada e também até mesmo com relação ao Anderson Martins. Eu acredito muito, minha ideia, não estou realmente passando uma notícia relacionada à fonte, mas com relação ao que eu estou vendo de dentro do clube, eu acredito que chega ou o Anderson Martins ou o Dedé. Uma dessas duas peças irão reforçar o Vasco para esse restante de temporada. O Pássaro deixou bem claro que reforços irão ser contratados pontualmente e eu acredito que o grande problema atualmente do nosso elenco é o sistema defensivo. Tem dois zagueiros que tiveram grandes participações no Vasco nesses últimos anos e acredito que teriam vagas cativas aí nesse sistema defensivo, chegariam para ser titulares absolutos e quem sabe ou Anderson Martins ou o Dedé seriam esses reforços pontuais que o Alexandre Pássaro falou durante aí essa última semana, né? Vamos aguardar, muitas pessoas reclamam, mas acredito que realmente para uma zaga que tem Hernando e Ricardo Graça, Dedé e Anderson Martins, rapaziada, é rei, com todo respeito. Mas vamos aguardar, acredito que seria muito importante o retorno, pelo menos de um dos dois aí, para esse restante de temporada. E também, deixa a sua opinião aqui embaixo. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe seus vídeos nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, em tudo quanto é plataforma para que o nosso canal venha chegar aí a cada vez mais vascaínos. E deixe o seu comentário, faço questão de responder a cada um de vocês, é um prazer realmente responder vocês torcedores. Então encham os comentários aí de respostas, de opiniões, de ideias, que eu faço questão de olhar e responder a cada um de vocês. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo domingo e, é claro, saudações vascaínas!